Olá, tudo bem com vocês? É um motivo de grande alegria estar aqui me comunicando com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma live aqui do Instituto Evolucionário. Meu nome é Jorge Lima e é sempre um grande prazer estar me comunicando com todos vocês. E aí, como foi o seu dia? Espero que tenha sido um dia simplesmente espetacular. Um dia o qual você nunca mais irá esquecer de tão maravilhoso que foi. Porque a vida é uma dádiva, a vida é um grande presente e viver a cada dia de uma forma plena não tem nada melhor. Então eu, do fundo do coração, espero que o teu dia tenha sido um dia marcante, um dia que realmente você nunca mais vai esquecer pelas coisas boas e preciosas que usufruiu, pelo ar que respirou, porque você pôde andar, pôde conversar com teus amigos, com teus familiares e tudo mais. Então sejam bem-vindos. A nossa missão aqui do Instituto Evolucionar é ajudar você a vencer os teus pesadelos existenciais e construir uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, de alegria, de bem-estar, onde você vai poder desenvolver todos os teus talentos e construir uma carreira extraordinária. Esse é o intuito do nosso coração, desejo da nossa alma para você. Muito bem, o assunto que eu quero abordar com vocês agora é: vença os seus medos e viva. Vencer os medos. Todos nós precisamos ter uma compreensão muito clara do que seria vencer esses medos e viver. Bem, só temos uma vida e precisamos aproveitá-la ao máximo para desfrutar de todas as coisas boas e preciosas que temos ao nosso encontro. É bem verdade que no desenvolver da vida, muitas vezes vamos sendo acometidos por muitos medos, por fobias até mesmo, e que essas coisas elas agem como algo que nos prende, que nos aprisiona e não deixa a gente avançar. Então precisamos desenvolver técnicas, precisamos aprender meios e formas de vencermos os medos e de construirmos uma vida extraordinária. Eu pessoalmente acredito que o nosso Criador, ele nos gerou com um propósito, que é que tivéssemos vida e vida abundante, abundante em todas as áreas existenciais. Então vamos lá. Meu querido, minha querida amiga, falar de medo, de fobias, de angústias, é isso que muitas vezes aprisiona as pessoas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês e gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível, anotasse, ou então, como essa live vai ficar gravada à tua disposição depois, você possa escutar ela quantas vezes você quiser e até ainda repassar para os teus amigos, porque com certeza o assunto é muito abrangente. Muito bem, não permita que o medo te impeça de realizar os teus sonhos, porque o tempo é nosso bem mais precioso, sendo a vida curta demais para ser desperdiçada. Depois não adianta olhar no espelho e se arrepender dos entraves do passado, das oportunidades que a vida te deu e que você não aproveitou. Pois existem oportunidades que não voltam mais, simplesmente elas passam e não retornam mais. Então é necessário aproveitarmos essas oportunidades e fazer com que elas venham a funcionar em nossa existência e que elas venham se tornar um instrumento para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E embora eu particularmente compactue com alguns ditados, eu gosto muito de ditados, de provérbios, e entre eles tem um que eu sempre digo: antes tarde do que nunca, e também nunca é tarde para recomeçar. Não obstante, eu prefiro sempre afirmar que quanto antes a gente começar, melhor. Porque cada dia perdido é um dia que não volta mais, porque temos data de validade. E isso não te assusta, todos nós temos data de validade. Por isso, vença os teus medos, viva a vida que você sempre sonhou e que você merece. Você precisa aprender a vencer, precisa aprender a desatar os nós que te aprisionam na tua existência para que você possa viver uma vida. E não uma vida mais ou menos, mas uma vida simplesmente extraordinária. Os nossos medos, na verdade, eles são múltiplos e são variados. Além de derivarem de inúmeras causas,
que só muitas vezes em análises muito profundas é que nós conseguimos descobri-las na sua plenitude. Porém, para além das razões do passado, devemos voltar à nossa realização, à nossa visão, à nossa percepção para aquilo que nós queremos no futuro, entendendo que o futuro ele começa hoje, ele precisa ser construído a partir de hoje. Porque se vivermos presos ao passado, não vamos conseguir avançar. Se tentarmos viver com a nossa mente só no futuro, daquilo que poderá vir a ser, vamos viver uma vida de angústia, uma vida de sofrimento com toda certeza. O segredo da vida é começar agora, aonde você está, aonde nós estamos. É ali que a vida ela acontece, é ali que começa e é a partir dali que nós precisamos partir. Porque, a meu ver, a melhor forma da gente viver uma vida boa, da gente vencer nas circunstâncias adversas, é a gente enfrentar a vida, enfrentar os desafios, esquecendo do passado, mesmo de coisas que você diz assim, mas tem coisas legais no passado. Eu acredito, mas o museu também tem coisas muito legais. No museu também nós encontramos peças muito bonitas, mas elas fazem parte do passado, elas não funcionam mais. Elas já não existe uma finalidade mais para aquelas coisas, porque o tempo delas passou. Então nós precisamos avançar sim, sempre buscando coisas novas e melhores para a nossa vida. O nosso cérebro traz como um dos seus princípios psicológicos básicos a capacidade de memorizar. Nós temos essa habilidade, ainda bem que nós temos uma mente poderosa. Eu particularmente creio que nós temos uma mente incrível, dotada de uma capacidade absurda de armazenamento. Por que muitas pessoas parece que não tem nada na cabeça? É porque elas simplesmente não colocam nada para dentro dessa cabeça. Nós precisamos alimentar a nossa mente, precisamos alimentar o nosso cérebro com coisas boas. Temos que espantar o medo, espantar a angústia, espantar as coisas negativas e adversas que atrapalham a nossa vida. Precisamos sim espantar essas coisas, colocando coisas boas, novas esperanças, novas perspectivas, nova força, nova ideologia em nossa vida, para que possamos crescer e realmente construir o sonho que a gente quer. Me refiro a registros mentais como marcas profundas que muitas vezes acontecem, até mesmo porque seria humanamente impossível a gente memorizar todas as coisas. A gente não consegue numa vida memorizar tudo, mas nós memorizamos o básico, aquilo que precisa. O grande problema é que muitas vezes memorizamos coisas que nos traumatizaram, que nos machucam, que nos feriram, e essas coisas ficam dentro da gente, e se não forem devidamente elaboradas, se não forem trabalhadas, tratadas, essas coisas acabam muitas vezes nos aprisionando e gerando um quadro vicioso de sofrimento, de lágrimas e de dor. Então a gente precisa aprender a trabalhar com a nossa mente interna. A gente precisa aprender a trabalhar no nosso inconsciente e colocar coisas novas, esperanças novas, atributos novos, porque serão isso que vai nos impulsionar para uma vida diferenciada. Então, nesse sentido, perceba que todo registro, registro mental, registro psicológico, ele perpassa pelas nossas emoções. Todo pensamento que nós temos, eles são dotados de emoções. E isso é muito fácil da gente perceber. Eu pergunto para você, por exemplo, você gosta de filme? Lembra quando você podia ir no cinema? Né? Aquele filme, talvez você é uma pessoa romântica, e aí você via aquele filme romântico e que de repente o mocinho ou a mocinha do filme, pelo sofrimento, começava a chorar, sofrer por alguma coisa de ruim que tinha acontecido, e nesse exato instante você começa a derramar lágrimas também. Como que explica isso? Como que pode isso? Se você não é o personagem do filme, se você não é a pessoa que faz parte do filme, por que a emoção? Porque há algo dentro de você que está ali guardado, armazenado dentro de você, e que faz que quando isso sai para fora, vem junto uma emoção. Então todo pensamento, ele vem cheio, impregnado de emoção. E são essas áreas que nós precisamos trabalhar. Sim, se tornando o resultado e tendo o resultado de fortes impactos advindos de estímulos externos. Tem muita coisa que vem de fora que causa sofrimento para a gente. Muita coisa terrível que acontece lá fora
que de uma forma direta, talvez a gente nem estava envolvido, mas quando a gente vê, quando a gente ouve, essas coisas nos ferem, nos machucam. Mas isso está dizendo o quê? Que tem áreas dentro de mim que precisam ser trabalhadas. Existem áreas dentro de mim, dentro do meu ser, que precisam ser elaboradas novamente. Eu preciso ter uma compreensão dessas coisas para poder então eu construir a vida dos sonhos que eu sempre quis, que você sempre quis. Então nós precisamos compreender. Portanto, ninguém nasce com medo. Nenhuma pessoa nasce com fobias, né? Isso é desenvolvido no passar da vida, ou é colocado na gente, porque muitas vezes a gente é ensinado desde cedo a ter medo das coisas. Quantos de nós, talvez você que está me ouvindo aí, meu querido, minha querida amiga, você tem medo de escuro? Você tem medo de ficar sozinho num lugar desconhecido e que é escuro? Com certeza, muitos de nós temos. Mas de onde vem esse medo? Esse medo vem lá da nossa infância, quando talvez nossos pais, nossos cuidadores, simplesmente quando a gente ia entrar num lugar escuro, eles diziam, sai daí, porque aí tem um bicho papão que mora aí, ele vai te pegar. E então essas palavras, elas vêm impregnadas também de uma emoção e elas entram dentro da gente, e isso faz com que a gente venha se tornar adultos. E um adulto sabe que bicho papão não existe, só existe na mitologia, mas dentro dessa pessoa ele existe. Por isso que ele não consegue entrar num lugar escuro, ele não consegue ficar sozinho num quarto escuro porque ele tem medo, porque aquilo que foi plantado na sua infância é vivo, é real dentro de si. E é essas coisas que nós precisamos trabalhar, esses medos é que nós temos que tirar de dentro da gente. Por quê? Porque eu preciso saber o que é real, o que é ilusório, o que é, na verdade, fictício, o que é concreto. Quando a gente não tem essa compreensão, a gente sofre, a gente padece por causa dessas coisas. E essas coisas é que tem gerado milhões e milhões de seres humanos fracassados na vida, vivendo uma vida miserável, pessoas que poderiam ter uma vida extraordinária, crescer, desenvolver, serem ousados, corajosos, mas eles não conseguem, porque essas coisas, esses medos estão dentro de si. Então esses registros, eles perpassam sim essas emoções, se tornando, de uma certa forma, impactante na vida desta pessoa. Então, esses medos apenas se estabelecem com o tempo e as medidas que vamos entrando em contato com novas experiências. Então, muitas vezes, esses medos eles podem aumentar e determinadas experiências que nós temos, nós podemos fazer esses medos diminuir. E aí eu te pergunto, que tipo de medo você tem? O que tem impactado a tua vida? O que tem paralisado você? Você não precisa responder para mim, responde para você. Por que a tua vida não sai do lugar, não vai para frente? É um passo para frente, 2 ou 3 para trás. Que tipo de medo existe dentro de você que te impede de crescer, te impede de fluir, de ter uma vida maravilhosa, de ter uma vida dos sonhos? Porém, eu trago uma boa e uma má notícia para você nessas questões mentais. A boa é que toda mente programada pode ser reprogramada. Você entendeu bem? Toda mente programada, ela pode ser reprogramada. Ou seja, coisas que controlam a gente pode fazer essas coisas perderem a força, reprogramando, entendendo que bicho papão não existe. Não existe. Quantas pessoas têm medo de sair no escuro para fora porque tem medo de ser atacado por um leão? Mesmo sabendo que no nosso país não existe leão, as pessoas têm medo de leão, né? Fosse na África, aí é outra história. Então, meu querido, a gente precisa tirar esses monstros de dentro da gente, esses bichos de dentro da gente, que nos assustam, que nos atormentam e que impedem da gente sair. Hoje em dia a gente vê, até mesmo sobre essa epidemia que o mundo todo passa, quantas pessoas têm medo de sair de dentro de casa? Tem medo de ter contato com outros seres humanos, estão se tornando escravos desse medo. E você acha que quando terminar a pandemia, esse monstro chamado medo que está dentro dessa pessoa, tu acha que ele vai desaparecer rapidamente? Não vai, meu amigo e minha amiga, ele vai ficar, porque a pessoa está alimentando isso dia a dia. Eu não estou dizendo que você tem que sair de qualquer forma e para fora arriscando, não é isso. Tem que tomar todos os cuidados, mas você não pode se deixar escravizar por esse medo, porque o medo tira a vontade de viver, o medo tira a vontade da pessoa sorrir, o medo tira a vontade da pessoa progredir. A gente tem que sair, tem que viver, a vida continua. Nós precisamos entender que nós somos fortes e tomando todos os cuidados necessários, a gente vai superar todos os desafios que a vida nos impõe. Enfim, ponha na balança quem comanda você.
Coloque isso na balança, na tua balança mental. Quem está controlando a tua vida? É um desejo de crescimento, é uma esperança estrondosa dentro de você, te impulsionando para fora, te impulsionando para a vida, te impulsionando para a compreensão de cada vez crescer mais? Ou então a balança está dizendo que o peso é negativo, que o medo é maior, que o medo tirou a tua vontade de viver, de crescer, de progredir e ampliar, e que você já olha a vida como se fosse em preto e branco? Meu querido amigo, minha querida amiga, você precisa entender que a vida é colorida, a vida é bela, a vida é maravilhosa e nós precisamos aproveitar sim tudo que a vida nos oferece. Então eu te pergunto também, qual o teu medo? Onde o teu medo se esconde? Em que lugar da tua vida, da tua existência? Qual o teu propósito de vida? No teu propósito está perder para o medo, ser vencido para o medo? Talvez você diga, Jorge, mas o medo é importante. Sim, o medo é importante. O medo é importante. O medo, ele tem um valor muito significativo na nossa vida. Não é à toa que ele está na gente. Só que eu preciso entender que o medo, ele não pode me dominar. É eu que tenho que pegar o medo pela mão e dizer, vem comigo que eu vou te mostrar que eu sou mais forte que você. Eu vou conquistar a vida que eu sonhei, a vida que eu almejei. Então, quando a gente faz o contrário disso, o medo vai nos dominar e aí a gente vai começar a ver a vida da forma mais dramática e terrível possível. E não pode ser assim. Nós precisamos vencer o medo sim. Outro fator importante, o que pesa mais para você? A suposta paz da tua zona de conforto? Ou um pouquinho do medo da zona do desafio? O que te faz mais bem? É viver iludido dentro de uma zona de conforto, que de conforto não existe nada, só vive de migalhas muitas vezes? Ou dentro então de um medo, mas que te leva para uma zona de desafio? A zona de desafio é que faz a gente crescer. É nessa hora que eu pego o medo pela mão e diz assim, eu vou te levar junto comigo, e eu vou te mostrar que os desafios podem ser vencidos, que os desafios podem ser superados. Sim, não existe medo que não possa ser vencido quando a gente quer. Agora precisamos querer sim. Você precisa querer sim vencer esse medo. Não pode deixar isso roubar a tua vida, roubar o teu sonho. Eu te pergunto o que tu tem feito com os teus sonhos. Lembra do teu sonho de juventude? Lembra do teu sonho de criança? Quando você dizia, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Mas aí o tempo foi passando, veio o desafio e o medo te venceu. E você vai perder para o medo. Se você perder para o medo, você vai vencer quem? Quem você vai vencer? Meu querido amigo, minha querida amiga, a gente tem que realizar os nossos sonhos. Eles não existem simplesmente por existir. Eles não estão na minha mente simplesmente por estarem nem na tua. Eles estão ali para serem concretizados sim, com muita coragem, com muita determinação. Então, coloque isso na balança, pese na balança da tua vida. Muitas vezes nós vencemos com medo, mas vencemos porque tivemos atitude. O pior é aquele que perde sempre com medo, mas não faz nada para vencer o medo. Então você precisa avançar, precisa querer crescer. Se nós aprofundarmos mais, o que é o medo? O medo é uma consequência da falta de fé. É isso mesmo que você ouviu. Da falta de fé. Da falta de fé em você. De falta de fé na tua esperança, na tua convicção. Falta de fé na vida, ou então falta de fé no nosso próprio Criador. Isso tem barrado a vida de milhões e milhões de pessoas. O medo tem sido um pesadelo constante na vida das pessoas. E não pode ser assim. Nós temos que espantar isso que você ouviu. Tem que espantar esses pesadelos. Você percebe que muitas vezes os pesadelos, eles só acontecem nos sonhos? Mas eu pergunto para você, os sonhos acontecem quando? Não é quando estamos dormindo? Sim, é quando estamos dormindo. E então quando você acorda, por que você vai deixar o pesadelo te dominar? Acorde-se, venha para a luz. Venha para a luz do entendimento, da compreensão, a luz da coragem, a luz da ousadia, a luz da determinação, porque é isso que vai espantar de dentro de você todos esses pesadelos terríveis. E é interessante frisar que nos pesadelos a pessoa geralmente nunca vence, ele sempre perde. Por que perde? Porque o domínio do medo está instalado sobre a mente dessa pessoa. Então rompa com isso e comece a ter sonhos de grandeza, sonhos de vitória, sonhos
de conquista, sonhos de desenvolvimento. Porém, quando entendemos e acreditamos que tudo o que acontece, até o maior desafio, estão acontecendo para o nosso bem, para o nosso favor, são os desafios que fazem a gente crescer. Tudo pode mudar. Então atraímos para nós, através do nosso magnetismo, da nossa energia, seja ela positiva ou negativa, mas eu espero que a tua energia seja positiva. Então, através desse magnetismo, você vai atrair para você desejo de crescimento, desejo de espantar o medo, desejo de espantar derrotas e coisas assim tão pequenas que só te arrastam para trás. Então o teu magnetismo, se for positivo, vai começar a atrair coisas grandes, desenvolvimento grande. Talvez você diz: Jorge, mas eu não tenho meios para estudar, eu não tenho meios para fazer um curso, eu não tenho dinheiro para fazer. Mas então é por isso que você tem que fazer. Ou você quer quanto tempo permanecer desse jeito? Jorge, mas eu tenho filhos, eu não tenho tempo, eu tenho muitos filhos, muita ocupação. Meu querido, minha querida, é por isso que você tem que crescer na vida. Porque se você não crescer na vida, você vai ser um modelo para os teus filhos e você vai ter uma vida medíocre e teus filhos vão seguir a mesma coisa. Não faz isso com você, não faz isso com teus filhos, não faz isso com as pessoas que você ama, meu querido. Tem que crescer, tem que evoluir, tem que aprender. Pague o preço, se sujeite a pagar o preço para você se desenvolver. A nossa alma pede, a tua alma pede que você viva a tua vida em toda a sua plenitude, com a forma mais bela, mais maravilhosa possível. Se eu te perguntar agora, você quer vencer na vida? É claro que você vai dizer que sim. Mas se ficar de braço cruzado, dormindo até as 10, não pega um livro para ler, não pode escutar uma live porque dá sono, não pode ler um livro porque arde os olhos, isso é tudo desculpa. Até quando? Até quando nós vamos dar desculpa para nós mesmos? Vai esperar morrer de velho, morrer de velha, para dizer assim: eu devia ter feito. O devia já morreu há muito tempo, querido. É tempo de reagir, de assumir as rédeas da tua vida e dizer: eu vou me levantar, eu vou espantar de dentro de mim todos os medos, todas as fobias, as angústias, os pensamentos de derrota e de pequenez. Eu vou expulsar isso de dentro de mim e vou encher a minha mente de coisas boas. Eu vou encher o meu espírito de coisas boas, o meu coração de coisas boas, e eu vou lutar dia e noite por eles. Não importa o que tenha que passar, luta, dificuldade, adversidade, doença, enfermidade, traição, mentira, miséria, não interessa o que você vai passar. O que você não pode fazer é permanecer parado, porque se ficar parado, você vai afundar. Porque na vida não existe empate. Ou a gente está ganhando, ou a gente está perdendo. Ou a gente está evoluindo, ou a gente está regredindo. Qual que é a tua decisão? Queira crescer, queira aumentar de vida. Medo é ruim? Sim, medo é ruim e ninguém gosta de sentir. Mas é um instinto que se instalou no nosso cérebro há milhares de anos. E por isso é algo com que temos que aprender a conviver, né? Tem coisas que a gente vai ter medo, mas eu não posso ser dominado pelo medo. Você não pode ser dominada pelo medo. Ele está aí, ele vai te ajudar, né? O medo, muitas vezes, ele nos ajuda na iminência de um perigo. É o medo que faz a gente correr ou reagir, né? Há um disparo violento de adrenalina dentro do nosso sistema circulatório e faz a gente agir rápido. É o medo. Então ele tem uma coisa boa. Agora eu não posso me dominar, dizer assim: eu não vou fazer nada porque eu tenho medo de tudo. Não, só os covardes fazem isso. Por isso que covardes nenhum. Presta atenção. Não existe um busto no mundo, numa praça, numa catedral, seja lá onde for, não existe um busto de uma pessoa covarde colocado lá. Que tem bustos, imagens de homens e mulheres corajosos, determinados, vencedores. É isso que tem lá. A partir do medo podemos ter coragem para atacar ou fugir, proteger ou destruir. O medo existe para nos dar conforto frente ao mundo que pode ter características ameaçadoras. A capacidade de uma pessoa lidar com seus medos está diretamente relacionado com seu campo de memórias positivas, negativas, traumáticas ou que lhe fizeram bem.
Nossas memórias são aprendizados diários, constantes. Eles podem representar recursos, mas também limitações. E nem sempre iremos nos lembrar da causa original dos nossos medos paralisantes. É verdade. Muitas vezes o trauma ele é tão terrível que a gente sabe que tem aquele medo, sabe que tem trauma, não sabe de quando. Porque ele consegue fazer a gente não ter essa memória. Quando que aconteceu? A gente esquece, né? E não deveria esquecer. Mas por algum motivo esse medo é tão forte, enraizado ali, que fez esquecer. Medos internos. Muitas pessoas vivem com medo interno terrível. Eu vou dar alguns exemplos. Medo de não ser aceito. Medo de abandono. Medo por não ter dinheiro, ter falta de recurso. Medo de mudança. Tem pessoa que tem medo de fazer sucesso. Tem pessoa que tem medo de fracasso. Tem pessoa que tem medo de infinitas coisas. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos aprender a medir as coisas. E ver, tem uma dificuldade? Tem. Mas é possível vencer? É. Então eu vou vencer. Então eu vou lutar. Eu não vou retrair. Você vê que toda pessoa que é dominada pelo medo, ele não consegue avançar. Ele sempre anda para trás. É uma coisa terrível. Costumamos permitir que o medo, as preocupações, as inseguranças dominem e definam as nossas vidas. Quantas pessoas eu tenho encontrado na minha vida totalmente dominada pelo medo? Dominada, mas dá dó de ver. Pessoas com habilidades extraordinárias, pessoa com uma capacidade mental tremenda, pessoas com habilidades manuais, né? Habilidades, dons maravilhosos, mas não usam. Não usam por quê? Porque o medo não deixa. Mas medo do quê? O medo só, ele parece que é grande, mas quando você enfrenta, você vai ver que não é nada. Né? Não é nada. E aí, você diz assim, poxa vida, quantos anos eu perdi simplesmente por não querer enfrentar essa coisinha ali na minha frente? Não pode ter medo. A gente tem que avançar, tem que aprender, tem que superar. Se você quer alcançar a felicidade e realizar todos os teus sonhos, deve estar preparado para dar um salto contra tudo e sobre todos os teus medos. Quer ser feliz na vida? Precisa saltar sobre os teus medos. Pare de ficar sofrendo por coisas que não valem a pena. As causas pelas quais preferimos seguir brincando com o seguro e evitar o risco é o medo do ridículo. Tem pessoas que não avançam na vida porque tem medo. Ah, mas e se eu tentar e não dar certo? Mas se tu não fizer nada, não vai dar certo mesmo. Tu sabe qual é o resultado se você não fizer. Mas arrisque. Saia do lugar. Se mova. Teste. Tente. Porque aí você vai criar possibilidade. Eu te pergunto, se você não plantar um grão de milho, você acha que vai colher uma espiga de milho? É óbvio que não. Ah, mas eu tenho medo de plantar sementinha. Pode um inseto vir lá e comer. Corra o risco. Corra o risco. Plante. Cuide dela quando nascer. Você vai ter retorno. Assim é a gente. Você tem projeto de vida? Está engavetado há quanto tempo os teus projetos? Teu sonho está na gaveta há quanto tempo? Ih, Jorge, nem sei mais. Está enfiado no fundo da gaveta. É tanto rolo de coisa na minha gaveta que eu nem sei onde está, nem quanto tempo faz. Querido, abre essa gaveta. Tira toda essa quinquilharia para fora. Revise tudo esses teus sonhos que estão engavetados. E que tal você fazer? Que tal você acreditar que você pode? Que tal você acreditar que esse medo que te dominava já não tem nenhum valor para você? Não significa mais nada. E aí você coloca em funcionamento. Isso não é incrível, queridos? Não é incrível? Olha, eu estava lendo um artigo que me chamou a atenção essa semana. Hoje nós estamos vivendo uma era aí incrível, né? Lançamentos de carros elétricos em todos os lugares. Muitas montadoras, carros elétricos, né? Ou coisa moderna. O moderno agora, né? Um carro elétrico. Querido, nós tivemos aqui no Brasil um senhor, há mais de 40 anos atrás, criou um carro elétrico quando não tinha tecnologia nenhuma.
usou esse carro, aplicou esse carro, vendeu esse carro. Muitas pessoas no Brasil devem ter alguns exemplares ainda. Carrinho lindo, maravilhoso. O que ele fez? Na época todo mundo dizia, não, isso não dá certo, isso não vai funcionar. Ele foi lá, tirou da gaveta e fez funcionar. E eu pergunto o teu projeto. Jorge, meu projeto é meio ultrapassado. Não existe projeto ultrapassado. Existe projeto que funciona. Existe projeto que funciona. Faça o teu projeto funcionar. Vença o medo. Pare de pensar que não vai dar certo. E comece a dizer, vai dar certo sim. Outras pessoas não crescem na vida porque tem medo de enfrentar a rejeição. Tem pessoa que não prospera na vida porque tem medo que os familiares vão se afastar, porque vão dizer assim, agora o fulano é riquinho, agora a fulana é riquinha, agora não dá para ir na casa dele, porque agora é tudo luxo lá. Querido, tu vai deixar de prosperar na vida por causa de um pensamento de pobreza, de miséria? Não faz isso contigo não. Mude. Tu não precisa pisar em ninguém, não precisa humilhar ninguém. Você vai viver a tua vida. Você vai construir o teu sonho. Se os outros lá têm sonhos de pequenez, deixa ele com os sonhos de pequenez. Você vai ter o teu sonho de gigante e vai aplicar o teu sonho de gigante na tua vida e ele vai se transformar numa estrondosa experiência de vida e de crescimento, né? Numa época que a maioria das pessoas diziam, o homem não consegue voar, o homem não tem como porque não nasceu com asas. Se o homem fosse para voar, ele teria nascido com asas. Aí todo mundo falava isso, uns tentaram, se arrebentaram, tudo não deu certo. Aí de repente um brasileiro, Alberto Santos Dumont, foi lá e construiu a sua geringonça e voou, mostrou para o mundo todo que o homem, mesmo sendo mais pesado que o ar, consegue voar. Talvez você fique pensando, mas e se ele não tivesse tentado? Olha, primeiro, que ele não seria conhecido. Segundo, alguém iria inventar aquela engenho que ia conseguir. Aquilo que você tem aí na tua gaveta mental, que é um projeto, se você não for rápido para aplicar e ganhar muito dinheiro com isso, construir uma vida espetacular com o teu projeto, pode ter certeza que outro vai ter essa ideia e não vai fazer o que você fez. Ele vai aplicar e vai ganhar dinheiro e vai construir uma vida de sonhos, vai vencer o medo. Então, não fique com medo, né? Não deixe que pensamento venha te dominar, pensamento negativo venha te dominar. Os pensamentos que se relacionam com medo só irão atrair mais medo. Você ouviu bem? Pensamentos relativos ao medo, se eu alimentar eles só vão atrair mais medo. Então, bote-se medo para correr, pare de pensar no medo. Quanto mais você pensa, mais você fortalece esse medo. Outra coisa, então deixe esses medos para trás. Em vez de esperar sempre o pior, treine a tua mente sempre para o melhor. Treine a tua mente, dia após dia. Se olhe no espelho, se valorize. E não se olhe com medo. Veja no espelho, no teu reflexo, veja um homem vencedor, veja uma mulher vencedora, feliz, radiante, bela diante do espelho. Isso vai te fazer diferente. O antídoto para lidar com os medos é encarar os desafios da vida. Não deixar de viver plenamente, apesar dos perigos potenciais, nos faz amadurecer, exercitar todo o nosso potencial e sentir o gosto do domínio sobre a vida. Domine sobre a vida. As pessoas têm o poder de dominar. Aprenda a dominar, a crescer, a construir uma vida extraordinária. O medo gera angústia, o medo gera coisa ruim, o medo cria fantasma. Lembra que eu falei antes do bicho-papão? Tem adulto vendo o bicho-papão até hoje embaixo da cama. Isso não existe, gente. É só um fantasma ilusório. Está na tua mente. Arranque esse bicho dali. Coloque na tua mente que teu quarto é limpo, é maravilhoso, é organizado, que teu quarto é um lugar de paz, de saúde, de harmonia, onde você pode deitar e descansar o teu corpo tranquilo, porque você está em plena segurança. Bota esse medo para correr. Se você tem um jardim, sabe como tratá-lo, né? Prepara o terreno, você aduba teu jardim, você semeia as sementes ou plantas mudas, você rega, você tira as ervas daninhas, né? Você cuida do teu jardim e a natureza se encarrega de fazer tudo o resto. Você faz o básico, a natureza faz o teu jardim crescer, florir, produzir aquelas flores maravilhosas, que só quem gosta de flor sabe como é bom, né? A gente cultivar flores.
Eu, particularmente, eu tenho uma paixão por flores. Eu acredito que as coisas que mais embelezam a vida da gente, além de tantas outras coisas, são as flores. Você cuidar uma flor para ela produzir é algo maravilhoso, né? É um hobby maravilhoso que eu tenho, que eu gosto. Eu creio que muitos que estão aí me ouvindo também gostam. Então, você cuida, a natureza faz o resto. E você depois aplaude a beleza daquilo que você plantou. Com a vida é a mesma coisa, meus queridos. Quando você limpa a mente de todos os pensamentos negativos, tira as ervas daninhas ali do teu cérebro, os medos, os bichos ruins, tu tira tudo isso dali e você lança sementes dentro da tua mente, sementes de pensamento puro, sementes de pensamento de nobreza, de riqueza, de prosperidade, de harmonia, de paz, sementes de esperança. Aquilo que você começa a pensar a partir desse momento, ele começa a germinar com uma beleza e com uma qualidade que você não tem nem ideia. Se conseguíssemos nos concentrar nos momentos presentes, tomaríamos as providências necessárias para resolver os problemas que se apresentam. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que a única coisa que temos é que aprender a controlar o nosso pensamento, então nós adquirimos um poder. Mas pensa num poder que você cria dentro de você. Você se transforma num dínamo de esperança, num gerador de alegria, de paz. Você se transforma num dínamo que gera prosperidade. As pessoas têm prazer em estar perto de você, porque quando você fala de algo que você vive. Quando você sorri, você não vai dar um sorriso forçado. É a alegria que brota do âmago da tua alma, da tua existência, porque você se transforma numa pessoa realizada. E a única coisa que temos é que aprender a controlar a nossa maneira de pensar. Aprenda a controlar teu pensamento. Aprenda a controlar. Aprenda a filtrar as coisas que você vai deixar chegar nos teus ouvidos. O meu pai, ele costumava dizer quando a gente era criança assim: quando alguém fala uma coisa boa, tranca um dos ouvidos, para que essa palavra desça para o coração. Quando alguém fala uma coisa ruim, abra bem os dois ouvidos, para que essa palavra entre por um lado e saia pelo outro, e não fique dentro de você. Esse é um ensinamento que eu carrego na minha vida, que procurei passar para os meus filhos e para as pessoas que eu amo. Coisas boas, feche um ouvido e deixe que encha a tua mente e o teu coração. Coisa ruim, para lá, não tem lugar, não deve existir lugar em você para coisa ruim. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos aprendendo a nos amar, a nos proteger. Quem se ama, se protege. Quem não se ama, aceita qualquer tipo de coisa. Eu te pergunto, você gosta de comer um alimento bem elaborado? Ou você gosta de comer qualquer coisa, assim, tipo, qualquer coisa? Não permito nem falar o que eu ia dizer. Com certeza você vai dizer: Jorge, eu prefiro comer aquele alimento bom. Pode ser simples, mas feito com higiene, com carinho, com delicadeza, com aquela pitada de amor. Eu também. E então, se nós fizermos isso com o alimento que vai se transformar em energia para o nosso corpo, por que nós não temos que filtrar muito mais o que entra pelos nossos ouvidos? Não deixe qualquer coisa entrar nos teus ouvidos. Não dê tempo para ouvir bobagens que as pessoas falam. Não dê do teu tempo. O teu tempo é precioso. O teu tempo é muito precioso. Cada segundo de vida é um segundo que não volta mais. Então aproveite e armazene dentro de você coisas boas. Selecione as pessoas que você convive. Selecione as pessoas que você se mentoria, que você segue. Se for para ouvir bobagem, coisa que não edifica, que só vai encher a tua mente de medo, de coisa negativa, de destruição, não queira para você. Você não precisa maltratar os outros. Se afaste, cuide bem de você. Quando entendemos, então, que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que a única coisa que nós precisamos fazer é controlar a nossa maneira de pensar, nós adquirimos, então, este poder, que é um poder milagroso, que é um poder estrondoso, que nós
Pegamos porque a gente aprende a controlar. Essa consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade das nossas vidas e nos libertar de todo o jugo do medo. Você entende, querido? O poder que você tem nas suas mãos é muito grande. Então, comemore a cada vitória que você atingir, cada vitória que você conquistar, por mais pequena que seja, comemore, festeje com você, se ame, se valorize, se cuide, se proteja, porque lembre-se sempre que o teu corpo é a tua casa favorita. É o único lugar que você tem para morar, é aí no teu corpo. Cuide da tua mente, espante os medos, se encha de esperança, veja a vida que você tem na tua frente e pela tua frente e queira vivê-la plenamente, conquistando o que tem de melhor. Comemore toda vez que você conseguir, por mais pequenininho que seja o resultado. Comemore. Se olhe no espelho e diga: aqui está uma pessoa corajosa. Aqui está um homem, uma mulher, um jovem corajoso, que teve mais uma vitória, que subiu mais um degrauzinho, que botou o medo mais 1 metro para longe, afastou o medo um pouco mais para longe. Aqui está uma pessoa vitoriosa. Faça isso com você mesmo, porque toda tentativa que você fizer e que você conseguir, você deve de celebrar. Celebre sempre, mesmo que apenas com um parabéns. Você já se disse hoje, se olhando no espelho: parabéns, fulano, você viveu mais um dia extraordinário? Você se olhou no espelho e disse: parabéns, você conseguiu viver bem mais um dia? Enquanto muitos choram, muitos reclamam da vida e culpam A, B ou C, ou culpam o mundo inteiro pelas suas desgraças, você celebra dizendo: eu consegui. Mais um dia de alegria, mais um dia de saúde, mais um dia de expressar sentimentos puros e bons para as pessoas que eu amo. Você fez isso? Então, meus parabéns para você. Você merece ser aplaudido porque você está aprendendo o caminho real do desenvolvimento, do crescimento e da realização das grandes conquistas que você tem e que você terá pela frente. Não pense: mas foi só isso? Foi pouco? Não. Pouco é muito mais, infinitamente mais do que nada. Se fosse um dia de nada, então você teria que ficar triste, né? Porque esse dia, o dia de hoje, você nunca mais viverá aqui nesse mundo, assim como eu. Mas todo pouco que nós fizemos é bastante, porque houve uma contrapartida, houve uma ação, houve uma reação. E é isso que te faz ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa revestida de coragem. De coragem. E se tem uma coisa que espanta o medo, é a coragem. Afinal, quem faz algo sem medo, tudo que nós vamos fazer que é desconhecido, haverá um pouquinho de medo. Mas como eu falei no início, você pega o medo pela mão e diz: vem comigo, que eu vou te mostrar como eu vou conseguir fazer. Por mais assustador que seja para quem está olhando, você não vai estar nem aí para isso. Por quê? Porque você está revestido de coragem. Porque para que haja coragem, é preciso haver medo, né? São duas coisas. Não há como separar uma da outra, né? O medo paralisa, a coragem te põe em movimento, tá? Então, vamos ser corajosos. Sendo assim, se parabenize pela tua atitude de coragem, de perseverança. É preciso ter coragem para batalhar pelos sonhos, pelos desejos, pelos objetivos traçados. Sem coragem não se encontra um destino. Sem coragem você não sai do lugar. É esperado que as pessoas, muitas, tentem incutir em você medo, né? E procurem apagar o teu brilho. Cuide das pessoas que estão tentando apagar o teu brilho. Não permita, não deixe. O que não pode acontecer é você esmerecer. Levante-se. Isso mesmo que você me ouviu. Levante-se e brilhe. Você é uma luz. Luz não é para estar no escuro. Luz é para brilhar. Luz nunca é colocada em lugares baixos. Luz sempre é colocada em lugares altos para que possam alumiar todo aquele recinto. E você é uma luz. Então levante e brilhe ainda mais forte, com mais veemência, com mais coragem, com mais determinação. Nunca deixe a escuridão dos outros
ofuscar a luz que existe em você. Nunca deixe as trevas que existem nas pessoas negativas e medrosas ofuscar a luz que existe em você. Nunca deixe, coragem sempre. Por isso, minha amiga, meu amigo que está comigo nesse momento aqui nessa live, quando alguém lhe disser que você não é capaz, que você não vai conseguir, busque coragem e diga para essa pessoa: você acha que eu não consigo? Então me observe e você vai ver o quanto eu vou crescer, o quanto eu vou vencer meus medos e inseguranças, o quanto eu vou vencer os desafios, e você vai ver, acima de tudo, o quão grande eu vou ser. Para aquelas pessoas que dizem que você não vai brilhar, diga: eu torço por você, para que você tenha saúde, fique em pé, porque eu quero que você seja bem forte, porque um dia você vai ter que aplaudir o meu crescimento e a minha conquista. Nunca deseje nada de ruim para as pessoas. Sempre deseje o que é melhor. Porque uma pessoa do bem, uma pessoa de luz, ele sempre deseja o bem para os outros. Não importa o que aconteça, ele sempre deseja o melhor. Sabe por quê? Porque uma pessoa de luz, uma pessoa de bem, já venceu o medo. E o medo faz parte das coisas negativas, mas a coragem faz a parte das coisas positivas. E você já venceu tudo isso. Então avance sem esmorecer, brilhe, deixe a tua luz brilhar para que todo mundo veja. A coragem é a mais alta das qualidades humanas, porque ela, sim, a coragem garante todos os outros atributos. Se encha de coragem, se encha de ousadia. Então, meu amigo, minha amiga, eu garanto a vocês, se vocês seguirem esses passos, vocês irão vencer o medo e vocês virão viver com toda a plenitude, vão viver as suas vidas e vocês vão experimentar não uma vida mais ou menos, mas simplesmente uma vida espetacular. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela companhia e até amanhã às 22h07 no nosso encontro aqui no Instituto Evolucionar. Um forte abraço.